Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo está mais um dia com a graça do nosso Senhor passando aqui para nós tirar um minuto do nosso dia, né? Para nós meditar na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, né? Que nós devemos estar sempre ouvindo a voz de Deus e a palavra, tirar um minuto do nosso dia, da nossa vida, para nós meditar, né? Na palavra de Deus e ouvir a voz dele, porque a voz de Deus é tudo na nossa vida, meu irmão. Nós sem a voz de Deus e sem meditar na palavra, nós somos nada, né? Porque tudo nós precisamos de Deus, todo o tempo nós precisamos de Deus, nós precisamos de ouvir a voz de Deus todo o tempo. E tudo que nós for fazer, nós devemos ouvir primeiramente a voz de Deus, né? Pedir um socorro a Deus, né? Pedir um conselho a Deus, pedir que Ele fala conosco em tudo que nós for fazer, primeiramente, né? Peça socorro a Deus, peça a resposta de Deus, que Deus venha falar conosco através da palavra dele, né? E a palavra é a lâmpada aos nossos pés, a palavra que nos guia, que nos ilumina, né? Diante, a palavra que nos mostra o verdadeiro caminho que nós temos que seguir. Ela ilumina, né, nossa vida, nosso caminho, ela tira nós das trevas, né? Ela que cura, ela que liberta, ela que transforma. Então nós devemos estar sempre meditando na palavra e tirando tempo para nós ouvir a voz de Deus. Faça assim também, meu irmão. Tira um tempo do seu dia, da sua vida. Eu sei que a vida é corrida para todos, eu sei que cada um tem o seu trabalho, tem o seu dia, né? Cansativo, mas primeiramente a Deus. Entrega primeiramente o primeiro minuto do seu dia ali, quando você, antes de tomar um cafezinho, senta ali numa mesa, né, para você tomar o seu café, ora, medita na palavra, entrega a sua vida, a sua família a Deus. Primeiramente, agradece Ele pelo dia, pela vida, né? E vai em frente, porque todos os dias nós temos luta para vencer. Nós temos leões, nós temos, né, ursos e também gigante, né, para nós derrubar cada dia. Mas com Jesus você derruba o gigante, com Jesus você derruba os leões, você vence os leões, você sai da cova do leão, né? Tudo com Jesus Cristo nós podemos tudo, porque Deus é poderoso para fazer, Deus nos guarda, Deus cuida de nós. Então nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, né? Porque Deus é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso para cuidar, para livrar, para proteger e nos guardar, né? Na hora que nós mais precisa, Deus está com a mão dele estendida ali, nos protegendo, né? Curando, nos libertando, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Porque Deus, né, é o nosso Pai, Ele cuida de cada filho, né? Mínimos detalhes ali, com amor, com carinho. Deus vai ali, livra, né? Um filho que está passando pelo perigo, pelo acidente, né? Pela morte. Deus está ali livrando, mas para isso você tem que buscar Ele, dedicar sua vida ali a Jesus Cristo, que Ele ouve a oração do filho, pedindo socorro, e quando Ele vê que você está fazendo um sacrifício ali, né, para orar pela sua vida, pela sua família, Deus está com a mão sempre estendida, nos livrando, nos guardando, amém? Então vamos ouvir a palavra. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever nesse canalzinho vermelho, segue aí, vai lá no sininho, deixa seu like, né? Deixa o seu comentário também aí abaixo, para o YouTube, o canal vermelho, né? Mandar os vídeos para outras pessoas ver também, né? Compartilhar o vídeo, entregar para outras pessoas, né? Que se você não curte, não comenta, não compartilha, o vídeo fica travado, né? Então seja um semeador da palavra também. Tem tantas pessoas precisando de ouvir uma voz, a palavra de Deus, né? Então vamos meditar na palavra? A palavra de Deus hoje se encontra em Provérbios 15, né? A resposta blanda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua do sábio adorna ao conhecimento, o conhecimento, né? Mas a boca dos insensatos derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, e a língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito, e o insensato despreza, né? Ou a instrução de seu pai, né? Glória a Deus, nessa palavra é abençoada, né? Aqui em Provérbios, né? Sempre tem uma palavra que é sempre para edificar, transformar a nossa vida, né? E aqui diz o conhecimento, né? Deus está sempre nos ensinando nós ter conhecimento da palavra e ser sábia da palavra, mas para edificar a nossa vida e transformar, porque Ele, né, os olhos dele estão em todo lugar, contemplando os bons e os ruins. Então, os olhos de Deus estão em todos nós, né?
olhando para todos, né? E nós devemos obedecer à instrução do nosso Pai. Quando o nosso Pai dá um conselho para nós, nos ensina a ouvir a voz dele, a palavra dele aqui no livro da vida, você deve ouvir o que Deus está te falando, meu irmão. Ouve os conselhos do seu Pai, que é o nosso Deus, né? Ele está sempre nos ensinando. Em Provérbios é o livro que mais ensina a gente ter sabedoria, ter seguimento, ter clareza, né? E ter entendimento da voz de Deus. Porque o Provérbios é um livro que ensina você ter cada dia mais sabedoria para você ouvir a voz de Deus, entender, né, a voz de Deus. E Deus é poderoso, meu irmão. Crê que Deus é poderoso e Ele fala com você. E Ele disse que nós devemos, né, a língua, aquela língua que é pura, né, que só sai palavras abençoadas, e tem aquela que é impura, que, né, que suja e até desfaz, né, pode até esmagar o espírito, né, a presença de Deus, porque tem boca que só sai maldade, só sai perversidade, só sai ódio, rancor, só sai maldição, né? Então nós não devemos ter essa palavra na nossa boca, amaldiçoar as pessoas, mas tem que abençoar. Diz na palavra, quanto mais você abençoa, mais abençoado você será. E será abençoado e será próspero, né? Porque Deus abençoa aquele que ajuda, aquele que abençoa. Então seja a pessoa que abençoa, não seja esse, né, insato, né? Seja esse que fica insensato, aquele que só fala coisas em vão, né? Que não agrada a Deus, que não é da palavra de Deus, né? Porque tem palavras que não é para agradar, é só para destruir. Então Jesus não gosta de pessoas assim. Ele, né, sempre está dizendo que ele odeia o insensato, o perverso, né? Odeia a iniquidade, né? Odeia o pecado. Então vamos, né, pedir perdão a Deus todos os dias. Vamos redimir dos nossos erros, do nosso pecado e vamos andar no caminho do Senhor e seguir Ele, né? E obedecer os mandamentos, obedecer o que nosso Pai está nos ensinando, né? Que Deus ensina nós todos os dias. Deus, o Senhor Jesus, é nosso professor, Ele é nosso Pai, Ele está aqui para nos ensinar, servir a Ele e obedecer os mandamentos dEle, para nós ter a salvação da nossa vida e da nossa família. Então seja, meu irmão, uma pessoa, né, que seja assim como essa árvore da vida, aquela pessoa boa que abençoa, dá frutos da vida, abençoado, né? Então nós temos que ser essa árvore abençoada para dar frutos e vida, né, para pessoas. E seja você também assim. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te ilumina, que Deus abençoe o seu mês de abril, que hoje é o primeiro dia do mês, né, de abril. Que Deus te abençoe, que Deus venha abrir portas abertas, né, de trabalho, de emprego, de prosperidade na sua vida esse mês. Eu profetizo isso na sua vida. Portas abertas, um mês que vai abrir tudo aquilo que tiver fechado na sua vida, o Senhor vai abrir, porque Deus é o Deus dono de todas as portas. E Ele está abrindo portas para você passar, para você trabalhar, para você prosperar. Deus vai abrir todas as portas este mês, é o mês de portas abertas. Recebe essa profecia em nome do Senhor Jesus e recebe bênção sem medida no seu lar, na sua casa, na sua família. Fica com Deus, fica na paz. Tenha um dia, um mês de abril abençoado em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.